Tudo bom, gente? Chegamos na nossa questão, resumo, de número 7, né, voltado lá para a prova do Enem que se aproxima. Questão de hoje da prova de 2016, a respeito de hormônios, né, a parte lá de sistema endócrino. No sistema endócrino, o conjunto de glândulas endócrinas, que são as glândulas produtoras de hormônios, né? Eu lembro que hormônios, eles são mensageiros químicos, obrigatoriamente transportados no sangue. Daí, se você quiser saber se é uma substância hormônio, ela tem que transmitir uma mensagem e ela tem que passear pelo sangue para ser hormônio. O sistema endócrino tem várias e várias glândulas. As principais são epífise ou pineal na cabeça, hipófise ou pituitária abaixo da epífise também na cabeça, as paratireoides localizadas atrás da tireoide que estão no pescoço, o timo na base do pescoço. Você tem as glândulas adrenais ou suprarrenais sobre os rins, o pâncreas do lado esquerdo do abdômen, por baixo do estômago, e as gônadas, né? Ovários ou testículos, dependendo, né, claro, do sexo do indivíduo. Dessas glândulas todas, a gente lembra de algumas mais interessantes, né? Número 1, hipófise ou pituitária, é a glândula mestra do corpo humano. A gente chama de glândula mestra porque ela controla a maioria das outras glândulas. Ela é dividida em duas partes: adenohipófise ou hipófise anterior e neurohipófise ou hipófise posterior. Sendo, moçada, que o diabo lá da hipófise está localizada embaixo do hipotálamo. Hipotálamo é uma região do sistema nervoso central, do cérebro, entre aspas, que controla a hipófise. Então, o hipotálamo fica logo em cima da hipófise, controlando a hipófise, e a hipófise controla as outras glândulas, ou a maioria das outras glândulas. Sendo que a hipófise tem duas regiões, né? Adenihipófise anterior, neurohipófise posterior. São duas glândulas independentes. A adenihipófise, hipófise anterior, produz hormônios tróficos. Hormônios tróficos são hormônios que estimulam outras glândulas. Daí tudo quanto é hormônio da adenihipófise tem o nome de não sei o que trófico, não sei o que estimulante. Por exemplo, o TSH, na sigla em inglês, para hormônio estimulante, S, estimulante em inglês, da tireoide, o hormônio tireotrófico. Estimula a tireoide a produzir tiroxina, hormônio tireoidiano. Você tem o ACTH, hormônio trófico do córtex das adrenais, hormônio adrenocorticotrófico. Trófico estimulante, córtico do córtex das adrenais. Estimula o córtex, parte de fora das adrenais, a produzir hormônios corticoides. Sendo, moçada, que os hormônios corticoides, eles são hormônios esteroides derivados lá do colesterol, tem várias funções, é o caso, por exemplo, lá do cortisol. Chegamos já lá para falar sobre isso. Os hormônios gonadotróficos são os hormônios estimulantes das gônadas, estimulantes tróficos das gônadas. É o caso do FSH, hormônio folículo estimulante, e do LH, hormônio luteinizante, os dois hormônios dos ciclos menstruais, que estimulam as gônadas a produzirem hormônios sexuais. No homem, testosterona, nas mulheres, estrógenos e progesterona. Você tem um hormônio mameotrófico, trófico, estimulante das glândulas mamárias, também chamado prolactina, estimula as glândulas mamárias a produzirem leite em mulheres após o parto. Gente, nós temos o STH, hormônio trófico do soma. Soma quer dizer tudo. É o hormônio somatotrófico, na sigla em inglês GH, hormônio do crescimento. Como é que o hormônio do crescimento age em você? Ele estimula o fígado a produzir um hormônio chamado somatomedina, que estimula o crescimento das cartilagens. Existe uma cartilagem chamada de disco epifisial, que é o centro de crescimento do osso. Daí, quando o STH, quando o GH vai lá no osso, vai no disco epifisial de cartilagem, faz o disco epifisial crescer e com isso o osso cresce. Inclusive, por que você para de crescer? Não é por falta de hormônio do crescimento. Você produz hormônio do crescimento durante toda a sua vida. Ora, se você produz hormônio do crescimento por toda a vida, por que você para de crescer em determinado momento?
porque o tal do disco epifisial desaparece. Então esse centro de crescimento do osso, esse tal desse disco epifisial de cartilagem, ele é ossificado, passa a ser osso, e aí não tem mais como o osso crescer. Alguém briga comigo. Pô, Landim, do que adianta eu fabricar hormônio do crescimento a minha vida inteira, se eu não cresço a minha vida inteira? É porque o hormônio do crescimento não serve só para crescer. Ele também promove gliconeogênese. Neo, nova, gênese, origem, glicose. É uma nova origem para a glicose, é você produzir glicose a partir de moléculas que não são moléculas de açúcar, como proteína e lipídio. É transformar proteína e lipídio em açúcar. A diminuição do STH na infância causa nanismo hipofisário. Então a pessoa não cresce e vai ser anã. O excesso de hormônio do crescimento em crianças causa gigantismo hipofisário. Enquanto você ainda tem um disco epifisial, aquela cartilagem, que é o centro de crescimento do osso, gente, você pode crescer pra caramba. Então excesso de hormônio do crescimento na criança causa gigantismo. No adulto, não tem mais como você crescer, porque não tem mais o tal do disco epifisial. Então, excesso de hormônio do crescimento no adulto causa acromegalia. Acroextremidade, mega grande, é o crescimento das extremidades. Então, quem tem hormônio do crescimento demais no adulto, não cresce mais em altura. Entretanto, orelha, nariz, dedo, esses caras podem crescer a vida inteira. Então, eles vão crescer. Então, pessoas mais idosas, às vezes, devido a uma disfunção na produção do hormônio do crescimento, orelha cresce, nariz cresce, por exemplo. A segunda parte da hipófise é a neurohipófise, é a hipófise posterior. Ela não produz nenhum hormônio. Cuidado com a pegadinha. Ela não produz nenhum hormônio. Ela apenas armazena e libera hormônios do hipotálamo. Então, de vez em quando, o cara vai tentar pegar você na pegadinha. Quem fabrica oxitocina? Quem fabrica oxitocina não é a neurohipófise. A neurohipófise não armazena ou não produz nenhum hormônio. Ela apenas armazena e libera os hormônios do hipotálamo. Então, nesse caso, a oxitocina não é fabricada na neurohipófise. A oxitocina é fabricada no hipotálamo, a neurohipófise armazena e libera. A oxitocina, gente, é o hormônio que estimula o parto, também estimula a liberação do leite pós-parto e também estimula a criação de vínculos afetivos entre a mãe e o bebê. Daí o apelido de hormônio do amor. Na verdade, toda vez que você entra em contato com outra pessoa, você libera a oxitocina. Então, abraço, carinho, beijo, sexo, também libera a oxitocina. Então, ajuda a criar vínculos afetivos entre amigos, entre parentes, entre parceiros sexuais e, no caso, da mãe do bebê, né? Eu lembro que o principal estímulo para liberar a oxitocina é a sucção do mamilo, né? Então, quando o moleque nasce lá, que taca a boca no mamilo da mãe, começa a sugar, libera a oxitocina para poder liberar o leite para o moleque poder se alimentar. O outro hormônio produzido no hipotálamo, cuidado com a pegadinha, e armazenado, liberado pela neurohipófise, é o ADH ou vasopressina. Ele aumenta a permeabilidade dos túbulos renais, age nos rins, de modo que aumenta a reabsorção de água dos rins para o sangue. Tira a água dos rins, então diminui a produção de xixi. Dá o nome hormônio antidiurético. Diminui a diurese, diminui a produção de xixi. E quando aumenta a água no sangue, aumenta o volume de água no sangue, aumenta a pressão. Então o ADH diminui a produção de urina, segura a água no sangue e com isso aumenta o volume de água no sangue, aumenta a pressão. Lembrando que o álcool inibe o ADH, daí no que o álcool inibe o hormônio antidiurético, o hormônio que diminui a diurese aumenta. É por isso que quando você toma uma cervejinha de Lícia, cara, você vai lá, mija que sua peste, né? Nesse caso, aumenta a diurese e você desidrata. E a desidratação é responsável pelos efeitos da ressaca. Sede, dor de cabeça, vontade de morrer. Basicamente, é a desidratação porque você urinou demais. A falta de ADH acarreta uma condição chamada de diabetes insípidos. Sem ADH, você urina muito. No que urina muito,
diminui o volume de água no sangue, e no que diminui o volume de água no sangue, aumenta a concentração de glicose. Vamos conversar sobre isso um pouco melhor? Diabetes é qualquer doença onde a quantidade de glicose no sangue, em termos de concentração, ela está mais alta. Aumenta a glicemia, aumenta a concentração de glicose. Das aulas de química, concentração é a massa do soluto sobre o volume de solvente. E nessa brincadeira, para aumentar a concentração, tem duas maneiras de brincar. Ou aumenta a massa de soluto, ou diminui o volume de solvente. Na diabetes mellitus, relacionada à insulina, aumenta a quantidade de glicose no sangue. No que aumenta a quantidade de glicose no sangue, aumenta a massa de soluto. Se aumenta a massa de soluto, aumenta a concentração. Então aumenta a concentração de glicose. No caso da diabetes mellitus, é tanta glicose, mas tanta glicose, mas tanta glicose no sangue, que você vai ter glicose no xixi, glicosúria, glicose na urina. Como tem glicose no xixi, o xixi fica doce, como mel, e dá o nome a diabetes mellitus. Mas na diabetes insípidos, pela falta de ADH, você urina tanto que diminui a quantidade de água no sangue. No que diminui a quantidade de água no sangue, diminui o volume de solvente. Se diminui o volume de solvente, aumenta a concentração de soluto. Cuidado, aumenta a concentração de glicose, mas não aumenta a quantidade de glicose. Então, na diabetes mellitus, aquela da insulina, aumenta a quantidade de glicose no sangue e por isso aumenta a concentração. Mas na diabetes insípidos, pela falta de ADH, não aumenta a quantidade de glicose. Diminui o volume de água no sangue. No que diminui o volume de água no sangue, aumenta a concentração de glicose. Caramba, de novo, aumenta a concentração de glicose, mas não aumenta a quantidade de glicose. Como não aumenta a quantidade de glicose, não vai ter glicose no xixi, não vai ter glicose na urina, não vai ter glicosúria. Então a urina fica sem sabor, ela fica insípida e dá o nome diabetes insípidos. Segunda glândula, pineal ou epífise, fabrica um hormônio chamado melatonina, que controla o ritmo circadiano. Relógio biológico, né? Então, o ritmo circadiano é o relógio biológico num espaço de 24 horas, sendo que a melanina regula basicamente hora de dormir. Melatonina, toda vez que diminui a luz, aumenta a melatonina, você fica com sono. Toda vez que aumenta a luz, diminui a melatonina, você vai ficar acordado, vigília. Né? Por que você costuma acordar muitas vezes na mesma hora? Aquela quantidade de luz, né? Tem aquela quantidade de luz que vai fazer com que a melatonina caia. No que a melatonina cai, você acaba acordando. Por que é tão difícil você acordar nos dias em que está nublado? Não é porque o barulhinho da chuva é gostoso. É porque se está nublado, está mais escuro que o normal. Se está mais escuro que o normal, você vai ter mais melatonina que o normal, você vai sentir mais sono do que o normal. Então, nos dias nublados, com menos luz, mais melatonina. Quanto menos luz, mais melatonina, mais sono você vai ter. Quanto mais luz, menos melatonina, menos sono, vigília. A tireoide, localizada no pescoço, fabrica tiroxina. Tiroxina é derivada de um aminoácido chamado tirosina. Você soma com 3 iodos para produzir triiodotironina, ou T3, ou com 4 iodos para produzir tetraiodotironina, T4. Sendo, moçada, que o diacho lá da tiroxina, T3, T4, os dois estão trabalhando. A tiroxina estimula a produção das enzimas da respiração celular e aumenta o seu metabolismo. Então, o papel da tiroxina é aumentar o metabolismo. Toda vez que a tiroxina cai, hipotireoidismo, o metabolismo diminui. Então, você fica com o metabolismo em câmera lenta. Né? Um exemplo de hipotireoidismo é a falta de iodo na dieta, né? Porque eu preciso de iodo para fabricar tiroxina, para produzir T3, T4, triiodotironina, tetraiodotironina, e a falta de iodo na dieta vai acabar caracterizando o bócio endêmico. Bócio
É um inchaço da tireoide no pescoço. Então o pescoço incha para tentar pegar aquele pouquinho de iodo no sangue com eficiência maior. E o nome endêmico, porque ele é típico de regiões distantes do litoral, onde você não tem acesso a iodo na dieta. Então, nesse caso, bócio, o pescoço incha, a tireoide incha. Endêmico, típico de regiões onde as pessoas não têm iodo na dieta. Antigamente, o interior, porque a principal fonte de iodo na alimentação são os frutos do mar. Então, quem estava distante do litoral não comia isso, não tinha iodo. Hoje não me preocupa, né? Afinal de contas, o sal de cozinha, ele é iodado, ele é adicionado de iodo, exatamente para evitar que isso aconteça. O aumento da tiroxina causa hipertireoidismo e um efeito chamado bócio exoftálmico. Também tem um bócio, tireoide incha, daí toma cuidado, que a tireoide incha no hipotireoidismo e no hipertireoidismo também. Ela incha nos dois casos. Sendo que no hipertireoidismo tem um detalhe extra. Além de você ter um inchaço da tireoide, exo, fora, oftalmo, olho, os olhos ficam bem projetados para fora. Bócio exoftálmico. O outro hormônio da tireoide é a calcitonina, ou tireocalcitonina. Tira cálcio do sangue e joga no osso, e com isso promove calcificação do osso. As paratireoides são 4 glândulas localizadas atrás da tireoide e fabrica apenas um hormônio, paratormônio. Paratormônio tem um efeito contrário ao da calcitonina. Calcitonina tira cálcio do sangue e bota no osso. Paratormônio tira cálcio do osso e bota no sangue. A calcitonina calcifica o osso. O paratormônio descalcifica o osso. Ô gente, qual é o sentido de eu querer tirar cálcio do osso? Eu quero tirar cálcio do osso para jogar o cálcio no sangue. Aumenta a calcemia. Quanto mais cálcio no sangue, em algumas situações é bacana. O cálcio regula coagulação sanguínea, o cálcio regula condução do impulso nervoso, o cálcio regula contração muscular. Por isso, quando eu estou precisando de cálcio, eu peço ajuda do paratormônio. Tira cálcio do osso, joga no sangue. Gente, o pâncreas é uma glândula mista. A parte exócrina chama de ácinos e vão produzir suco pancreático. A parte endócrina são as ilhotas de Langerhans e produzem hormônios. Eu lembro que as células alfa produzem glucagon, que promove glicogenólise no fígado, lise quebra glicogênio, glicogênio. Então a quebra de glicogênio em glicose. Quando eu quebro glicogênio em glicose, eu jogo glicose no sangue e aumento a glicemia, aumenta o teor de glicose no sangue. E o glucagon é liberado em situações de jejum, quando a glicose cai. É aquele lance, né? Se você está com fome e não tem o que comer, por algum motivo não é hora de comer, ou sei lá, né, não tem comida no momento lá na sua casa, tem que sair para comer, não sei. Cara, se você nesse caso lá não tem o que comer nesse momento, tem problema não. O glucagon vai lá no fígado, quebra o glicogênio em glicose, joga a glicose no sangue e a fome passa. Todo mundo já passou por isso. Tô com fome, não dá para comer agora, não tenho o que comer agora. Passou a fome, sozinha, mesmo sem eu ter comido. Agradeça ao glucagon. Então, mesmo que você não coma, a fome passa uma hora, porque o glucagon quebra o glicogênio em glicose. Claro, dá certo enquanto tiver glicogênio, né? Se ele esgotar, não tenho mais como fazer isso. As células beta produzem insulina e a insulina tira a glicose do sangue e joga na célula. No que tira a glicose no sangue e joga na célula, diminui a glicemia. Insulina é liberada logo depois que você come, no que você forra o bucho, você vai ter glicose pra caramba no sangue, uma alta glicemia, e com isso, moçada, eu libero insulina. Tira a glicose do sangue, bota a glicose dentro da célula. Se faltar insulina, você vai ter diabetes mellitus tipo 1. Cuidado, tipo 1. Porque a diabetes mellitus relacionada com a insulina tem duas variedades. Tipo 1 ou juvenil equivale a 10% dos casos de diabetes. E a tipo 2 ou tardia, a 90% dos casos. Apesar da tipo 1 ser a mais rara, ela é a mais comentada em questões. Ela é autoimune, tem a ver com você produzir anticorpos contra o seu próprio pâncreas
Isso leva à diminuição na produção de insulina. Então, a diabetes tipo 1 juvenil se manifesta normalmente em pessoas mais jovens e diminui a insulina em você. Já a diabetes tipo 2 ela é tardia porque ela está relacionada à velhice. A maioria das pessoas idosas desenvolve diabetes tipo 2, especialmente quem está obeso, quem está acima do peso. Por quê? O excesso de gordura dentro das células leva à redução na produção de receptores de insulina. E aí você tem um quadro chamado de resistência à insulina. Daí, toma cuidado. Diabetes insípidos é falta de ADH. Diabetes mellitus tem a ver com a insulina. A tipo 1, falta insulina, não tem o hormônio. E a tipo 2, insulina tem, mas não tem onde a insulina se ligar. Diminui os receptores para a insulina. A insulina, então, tira a glicose do sangue, bota nas células. E na diabetes mellitus, ou porque eu não tenho insulina, ou porque eu não tenho receptores para insulina, tipo 1, não tem insulina, tipo 2, não tem receptores de insulina, insulina não trabalha. Então, acumula glicose no sangue e falta glicose nas células. No que acumula glicose no sangue, você vai ter hiperglicemia. No que falta glicose nas células, diminui a energia para as atividades normais. Então, não tem energia para o fibroblasto cicatrizar. Quem é diabético tem problema de cicatrização. Diminui a energia para o leucócito promover defesa. Quem tem diabetes vai ter imunodeficiência. Então, não entra glicose na célula. Sem glicose na célula, sem energia, a célula não trabalha. Então, vários problemas, claro, em relação a diabetes mellitus. Última das glândulas que eu queria lembrar, adrenais ou suprarrenais, em cima dos rins, se divide em duas áreas. O córtex adrenal é a região de fora e produz corticoides, que são de 3 tipos. Mineralocorticoides, como a aldosterona, regula o teor de sais. Mineralo, regula o teor de sais minerais. Aumenta a retenção de sódio, cloreto e água no seu sangue. Então você segura sódio, cloreto e água. E aumenta a eliminação de potássio e H+ na urina. Então você segura sódio, cloreto e água, elimina potássio e H+. Os glicocorticoides, como o cortisol, regulam o teor de açúcares. Glicoaçúcares. Então regula o teor de açúcares no corpo da gente. Né? A gente lembra para vocês que um dos efeitos do cortisol é induzir a gliconeogênese, que dentre outras coisas, você tem lá a gliconeogênese que o cortisol faz, o cortisol também tem ação anti-inflamatória. Então o cortisol, ele vai agir como anti-inflamatório. Glicocorticoides como o cortisol são liberados em situações de estresse. Né? Então, em situações de estresse, eu libero o cortisol com ação anti-inflamatória e para jogar glicose no sangue, gliconeogênese, pega lipídio, pega proteína e joga a glicose no sangue. Pronto, ajuda a te dar energia para lidar com a situação de estresse. Os androgênios, como a testosterona, são hormônios masculinos. Então, estimula o surgimento de características sexuais masculinas. Daí, homens e mulheres têm testosterona. No homem, eu fabrico testosterona no testículo e na suprarrenal, e as meninas só na suprarrenal. Sendo que, claro, meninas fabricam bem pouquinho testosterona, né? Então, bem pouquinho lá. A outra região das adrenais é a medula das adrenais, é a região de dentro, e fabrica um hormônio só chamado de adrenalina. Adrenalina, famosíssima, é liberada em situações de estresse. Cortisol é liberado em situações de estresse. E a adrenalina também é liberada em situações de estresse. E a adrenalina te prepara para as reações de luta ou fuga. Nesse caso, moçada, a adrenalina te deixa mais rápido, mais forte, mais atento. Teu coração bate mais rápido, você respira mais rápido, joga glicose no sangue para você ficar mais forte e enfrentar a situação de estresse, lutar ou fugir em situações de vida ou morte. A questão, né, moçada? Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais de saúde quanto aos 2 tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou ação da insulina, diabetes mellitus tipo 1 diminui a produção de insulina. Tipo 2, diminui os receptores de insulina. O segundo
não está relacionado com a insulina. Diabetes insípidos é caracterizado pelo distúrbio na produção do funcionamento do hormônio antidiurético, ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a absorção de água pelos túbulos renais. Tendo visto o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de diabetes insípidos? Ora, se você não tem ADH, você vai aumentar a diurese, urina muito, diminui o volume de água no sangue, e no que diminui o volume de água no sangue, aumenta a concentração de glicose, mas não aumenta a quantidade de glicose. Gente, cuidado com o item A, alta taxa de glicose. O que é que ele quis dizer com taxa? Ele quis dizer com concentração ou ele quis falar em quantidade? Porque se for concentração, o item A é verdadeiro, mas se for quantidade, o item A é falso. Porque na diabetes insípidos, aumenta a concentração, beleza, mas não aumenta a quantidade. Como eu não sei se ele está falando de taxa, concentração e quantidade, estou em dúvida no item A. Mas, gente, o item é desidratação, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você, nesse caso lá, não tem ADH, você faz xixi pra caramba, e no que você faz xixi pra caramba, você desidrata, diminui o volume de água no sangue, desidratação. Então, o item E não me deixa nenhuma dúvida. No item A, taxa poderia ser concentração ou quantidade. E aí, na diabetes insípidos, aumenta a concentração, não a quantidade. Por isso que eu não marco o item A. Mas o item E, desidratação, eu tenho certeza. E, moçada, até o próximo vídeo, né, gente?